Olá, pessoal. Esta é uma aula de exercícios resolvidos. Primeiro exercício. Faça um programa que leia a base e a altura de um retângulo e imprima sua área. Pare o vídeo agora e tente resolver esse exercício. Bom, vou criar um projeto aqui. Eu chamei de exercícios 02_01, tá? 02 é o número do material que eu estou trabalhando agora, e 01 é o número do exercício, tá? E o nome da solução eu deixei como exercícios 02. Cliquei aqui em Create para criar um novo projeto no Visual Studio. Tá aí. Vou deixar o enunciado para a gente poder enxergar melhor. Vou deixar ele aqui, ó. Isso que eu estou fazendo agora se chama comentário. Se eu coloco duas barras, o texto que eu escrevo após essas duas barras não é um código-fonte, é sim um comentário que me ajuda a tanto passar uma informação para algum programador que venha pegar o meu código, ou para eu mesmo lembrar alguma coisa, ou simplesmente no meu caso aqui para me mostrar na mesma tela o enunciado da questão, tá? Então, esse trecho aqui não vai ser executado. Note que eu coloquei ele dentro de Program e eu nem ensinei isto ainda, ok? Então, vamos lá. Eu preciso fazer um programa para ler o quê? Base e altura de um retângulo. Sempre que a gente fala nessa disciplina a palavra leia, a gente está pedindo o quê? Para solicitar essa informação para o usuário e fazer a leitura da mesma. Então, eu vou precisar de duas variáveis. Eu vou precisar da base e da altura. Né? Só que olha aqui. Base é uma palavra reservada de C#. Tá? Eu posso chamar de base hat e altura hat, por exemplo, e área hat do retângulo. Ok? Ele está me mostrando aqui que eu simplesmente declarei a variável, mas eu não usei, tá? Não é problema. Vamos lá. Para eu ler a base, eu preciso primeiro solicitar isso para o cliente. Então, vou dar um console.write e vou escrever aqui base do retângulo. Você poderia dar alguma mensagem do tipo, esse programa calcula a área do retângulo, alguma coisa assim, mas eu vou fazer mais direto, tá? Então, base do retângulo e vou ler. Base hat é o quê? É do tipo double. Então, eu vou ter que converter para um double, abro e fecho parênteses. O que eu vou passar aqui dentro desse parênteses? O console.readline. O que o console.readline faz? Para a execução do programa, até que o usuário digite alguma coisa e tecle Enter. Não é? Essa string vai ser convertida para um double, e esse double, então, vai ser atribuído à nossa variável base hat. Já li a base do retângulo, agora eu vou dar um console.write para ler o quê? A altura do retângulo também. E aí, eu vou falar que a altura do retângulo recebe convert.toDouble de console.readline. Nesse momento, eu tenho tanto base quanto alturas lidas. Ok? Preciso calcular a área, então a área do retângulo vai ser a base do retângulo multiplicada pela altura do retângulo. Calculei a área, eu preciso que o meu cliente, nesse caso o meu usuário, veja, né, e receba, tenha essa saída do programa apresentando para ele a área. Então eu vou dar um console.writeLine para ele escrever, saltar para a linha de baixo e vou escrever aqui
a área do retângulo. Vou colocar aqui um marcador 0, vírgula, área hatch. Se você quiser, você pode escrever fim do programa, tecla Enter para sair, alguma coisa desse tipo, tá? Mas não é necessário. E aí você coloca aqui um console.readKey, tá? Como a gente está trabalhando aqui, com esse console que a gente está trabalhando, ele não fecha direto não. Se você tivesse trabalhando diretamente com o console do Windows, você ainda teria o risco dele fechar, né? Então vamos lá. Como que eu faço para rodar esse programa no Visual Studio? Ou eu posso teclar F5 ou clicar aqui. Então, eu vou clicar nesse botão. Tá aí. A base do retângulo, 3. A altura do retângulo, 5. E a área dele, 15. Fim do programa. Tecla Enter para sair. Ok? Então, basicamente, o programa é este que você está vendo, né? Pode ter pequenas diferenças, né? A pessoa pode fazer de formas diferentes, mas o básico, né, para resolver esse problema seria o quê? Você vai ter que ler duas variáveis do tipo double, calcular a área, que também é double, e imprimir essa área. Tem outras formas? Tem, por exemplo, se eu quiser, olha o que eu estou imprimindo aqui, área hatch. O que é a área hatch? É a base hatch vezes altura hatch, tá vendo? Então, se eu quiser, eu posso simplesmente não declarar área hatch, retiro ela aqui, pego essa base vezes altura e coloco aqui, sem problemas. Então, o que vai acontecer? Neste caso, eu vou imprimir aqui o marcador 0 e no lugar do marcador 0 vai sair o quê? A primeira expressão após a vírgula. Então, ele vai calcular a base hatch vezes a altura hatch e vai imprimir. Vamos lá novamente. 3 e 5, 15. Ok? Então, vamos para o próximo exercício. O próximo exercício é: faça um programa que leia a temperatura em Celsius e imprima essa temperatura em Fahrenheit. E foi te dada a fórmula. Fahrenheit recebe Celsius vezes 9 dividido por 5 mais 32. Bom, eu vou criar este programa na mesma solução para mostrar que é possível. Como que a gente faz isso? Eu vou fechar o Program CS aqui, fechei no X. Agora, eu vou vir aqui nessa solução, ó, vou clicar com o botão direito do mouse em cima dela, vou vir aqui para adicionar um novo projeto. Então, vou adicionar um novo projeto na solução. Vou chamar do tipo console application. O nome do projeto eu vou chamar de exercícios 02 underline 02, é o segundo exercício. Eu vou clicar em Create. Note que ele criou um outro projeto aqui para mim e tem o Program CS que está apresentando a mensagem Olá Mundo para mim. Só que se eu rodar agora, olha aqui que ele está rodando, ó, exercício 0201, tá vendo? Então se eu rodar aqui, ó, ele continua rodando o anterior, o código anterior. Se eu quiser parar, eu posso clicar aqui, ó, para o stop. Então ele continua rodando esse. Você pode ver que ele está, inclusive, em negrito. Ó, tem uma diferença aqui no nome, tá vendo? Como que eu faço para ele rodar o de baixo? Vou clicar com o botão direito do mouse e vou selecionar Set as Startup Project. Com isso, este projeto agora que vai ser iniciado quando eu executar. Ok? Então, se eu quero rodar este daqui, botão direito do mouse,
Set as Startup Project. Se não, se eu quero rodar o de baixo, botão direito, Set as Startup Project. Ok? Bom, e aí eu vou abrir o Program CS do que eu quero. Vou colocar aqui o enunciado. Note que todo esse texto ficou verde, tá vendo? Isso daqui é um comentário de múltiplas linhas. Eu também posso deixar comentários no meu código-fonte, se eu quiser, ok? O comentário, gente, também poderia ser dentro do main. Eu estou colocando fora do main. Por favor, não programem ainda, não façam nada, não coloquem código aqui. Por enquanto, a gente só trabalha dentro do main. Eu estou colocando aqui só para eu enxergar. E isso daqui é um comentário. Essas linhas não vão ser executadas, tá? Então, se eu coloco barra asterisco, asterisco barra, tudo que está entre barra asterisco e asterisco barra é considerado pelo C# simplesmente um comentário. O compilador vai simplesmente descartar, ele não vai se preocupar com isso, ok? Bom, então faça um programa que leia a temperatura em Celsius e imprima essa temperatura em Fahrenheit. Então, eu vou ter que ler Celsius e imprimir Fahrenheit. Como que eu posso ler Celsius aqui? Eu vou ter que dar um console.write e pedir para o usuário algo do tipo informe a temperatura em Celsius. E aí eu vou ler aqui, Celsius recebe, convert.toDouble, console.readline. E aí eu tenho que calcular em Fahrenheit. Fahrenheit vai ser o quê? Tem a fórmula aqui, ó. Celsius vezes 9 dividido por 5. Celsius, que é a minha variável Celsius, vezes... Olha, se eu fizer 9 dividido por 5 aqui, você pode ficar em dúvida se vai dar divisão de inteiros ou não. Como a precedência do operador de multiplicação e divisão é a mesma, tá? Até que não vai dar não, porque Celsius é double. Mas se você tem essa dúvida, por que você não coloca 9.0? Você coloca 9.0 dividido por 5, você já tem certeza que vai ser double. Ou dividido por 5.0, para deixar todos os números como sendo números reais. Então, dessa forma aqui, você garante que está tudo ok. E aí você pode somar 32 ou 32.0, tanto faz. Tá? Nesse caso aqui, 32.0 ele nem precisa converter, que ele já entende que é uma constante do tipo double. Né? Bom, então calculei Fahrenheit e vou imprimir a temperatura em Fahrenheit. Marcador 0. E aí eu vou colocar aqui FAHR. Bom, então vamos lá. Vou executar. Temperatura em Celsius 20, Fahrenheit 68. Ok. Temperatura em Celsius 21, em Fahrenheit 69,8. Ok. Temperatura em Celsius 21,34. Se você colocar esse ponto aqui, vai dar errado. Que ele vai entender que é 2134. Ele não entende esse ponto, tá? Por quê? Porque apesar de no C#
o separador de decimais ser ponto, o seu console está em português, então você tem que colocar 21,34, ok? E aí ele calculou aqui a temperatura em Fahrenheit para a gente, ok? Bom, pode acontecer dele calcular e imprimir uma quantidade grande de casas decimais. O que a gente pode fazer nesse caso é definir que nós vamos imprimir como um número com 3 casas decimais. Uma forma de fazer isso, utilizando a formatação aqui, ó, eu coloco 2 pontos, falo que eu vou imprimir como um número com 3 casas decimais. Então, 2 pontos N3 dentro de um determinado marcador, ele vai imprimir aqui o marcador 0 como um número com 3 casas decimais. Então, se eu rodo, tá lá. Ok? Ele, inclusive, ele arredonda. Bom, da mesma forma que eu fiz no outro programa, se você quiser, você também pode fazer algo desse tipo aqui, ó. Não dá para falar que um ou outro é melhor. Tudo depende de um contexto. Esse programa é extremamente simples, tá? Em alguns casos, tá, você tem que evitar fazer linhas muito grandes ou colocar muita, às vezes uma fórmula aqui, dependendo na impressão, dependendo do tamanho, pode começar a incomodar, ficar estranho se você tivesse que imprimir mais coisas, tá? Então isso tudo tem que ser pensado, tá? Muitas vezes vocês vão ter sim problemas de desempenho, de memória e etc. Mas não é o caso de declarar uma variável, tá, gente? Tem várias outras situações que você tem que se preocupar antes disso. Então, vou rodar aqui, ó, temperatura em Celsius, vou colocar aqui. Tá lá, funcionou da mesma forma, ok? Então, eu entendo que para esse programa aqui, como essa linha começou a crescer um pouquinho, né? E às vezes você nem vai imprimir sem isso, só isso, você colocaria, por exemplo, 20 graus em Celsius corresponde a... Então você poderia ter assim, ó, marcador 0. Aqui nem vai caber, tá? Aí eu vou colocar aqui 2 pontos N3. E aí aqui o ideal seria eu passar Cells e passar FHR, tá? E senão você vê que começa a ficar muito grande, né? Começa a ficar meio esquisito. Então nesse caso é melhor fazer assim. Ok? (20 graus Celsius corresponde a 68 graus Fahrenheit). A aula de hoje é apenas isto. Até a próxima aula.